Que tendes, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Na belíssima lição de hoje, aprendemos com Emmanuel que para Deus realizar os milagres e as maravilhas, é preciso que nós, pelo menos, tenhamos o mínimo de material, de boa vontade, de predisposição para auxiliar, para ajudar. Porque a passagem evangélica traz o momento em que Jesus e seus discípulos precisavam alimentar uma multidão, mas possuíam somente 7 pães. Jesus então pergunta: que tendes? Recebendo, então, o número de pães disponíveis, em que ele multiplicou e alimentou mais de 4.000 pessoas. Emmanuel explica que essa pergunta do Cristo significa uma lição valiosa de que ele nos pergunta o que temos a oferecer para que possa multiplicar. Da mesma forma, temos que compreender a palavra do Mestre no sentido de nos colocarmos à disposição para auxiliar, para o trabalho, para o cumprimento da missão entregue a nós por Deus. Quando Jesus, portanto, nos perguntar o que temos a oferecer, tenhamos a nossa boa vontade, a nossa predisposição, a nossa intenção no bem, a fim de que Ele multiplique e atinja milhões. Emmanuel, então, reflete que Jesus procurava uma base para atender às necessidades das criaturas, perguntando, portanto, quantos pães tinham os discípulos. Teria o Mestre, então, conseguido essa façanha de alimentar 4.000 pessoas se não tivesse nenhum tipo de recurso? O recurso, por mais que pareça mínimo, é aproveitado por Jesus. E a imagem colocada por Emmanuel é muito esclarecedora, já que uma grande usina depende da tomada colocada no aposento para que o ilumine.
demonstrando que, apesar da grandeza de Deus, das possibilidades do Cristo, ele precisa, pelo menos, de um mínimo esforço da nossa parte. A nossa cooperação, portanto, é essencial para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons em abundância, edificando o santuário da felicidade em nós, desde que apresentemos boa vontade. Assim, não esperemos o milagre da manifestação do Senhor para saciar nossa fome de paz e reconforto sem entregar o mínimo de aplicação no bem. Porque é infinita a bondade de Deus, porém, temos que dar um pouco do nosso eu em nosso favor. Seja qual for o terreno, portanto, das nossas realizações, apresentemos a Jesus, ainda que algumas migalhas de esforço próprio, para que Ele faça o resto. Que a paz do nosso Senhor, portanto, nos envolva e nos abençoe, multiplicando as migalhas de boa vontade que apresentamos ao Senhor, dando o mínimo da nossa cooperação, da nossa contribuição, a fim de que Jesus faça o resto. Dessa forma, estaremos iniciando nossa trajetória na direção dele e multiplicando nossas possibilidades na prática do bem. Que assim seja.